Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos, novamente, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quarta-feira e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 7, versículos do 19 ao 23. No Evangelho de hoje nós ouvíamos dizer que João Batista havia enviado até Jesus 2 dos seus discípulos para perguntar a ele se ele era de fato aquele que deveria vir, ou seja, João Batista queria confirmar, por meio das próprias palavras de Jesus, se ele era de fato o Messias, conforme ele já acreditava. Mas é interessante que quando os discípulos de João chegam até Jesus e lhe fazem essa pergunta, o Senhor não lhes responde de uma maneira direta. Ao contrário, o Senhor continua a manifestar a sua missão. Continua fazendo ali, diante dos olhos daqueles discípulos de João Batista, tudo aquilo que Deus, o Pai, tinha pedido a ele. E então Jesus continuava anunciando o reino de Deus e curando as multidões que chegavam até ele. E é bonito que depois que Jesus termina de fazer toda essa obra, manifestando claramente o poder misericordioso e salvador de Deus, o Pai, que agia por meio dele, então aí ele se volta para os discípulos de João Batista para dar a resposta à sua pergunta, mas não ele mesmo falando sobre si. Ele apresenta as suas obras como verdadeiras testemunhas de quem ele era. Por isso que Jesus pede que os discípulos de João Batista dissessem a ele o que eles estavam vendo e ouvindo. Os cegos recuperavam as vistas, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, a boa nova do reino de Deus era anunciada aos pobres e por meio destes sinais, João Batista certamente iria reconhecer que Jesus era de fato aquele que ele acreditava ser, o Salvador, o Filho de Deus. Isso é interessantíssimo porque quando Jesus não fala sobre ele exatamente, mas mostra as suas ações, as suas atitudes, a sua atividade, ele está chamando a atenção para os sinais por meio dos quais o profeta Isaías tinha anunciado que o Messias iria ser reconhecido. Então Jesus não queria simplesmente falar sobre si, mas ele queria mostrar aquilo tudo que ele estava fazendo, porque ele não fazia e nem falava por si mesmo, mas ele falava e fazia para que aqueles sinais servissem como um fundamento a partir do qual as pessoas, lendo o profeta Isaías, iriam ver e acreditar que Jesus era de fato o Senhor. De fato, também nós ouvíamos em um outro evangelho que Jesus, quando ele falava sobre si, ele dizia: olha, eu não dou testemunho de mim mesmo, senão não é válido, mas as minhas obras dão testemunho de mim. E era isso que Jesus estava fazendo naquele momento diante dos discípulos de João Batista, agindo de acordo com aquilo que Deus lhe havia solicitado para desta forma testemunhar o reino de Deus. Pensamos também nós, meus irmãos e irmãs, a olharmos tudo isso que Jesus fazia e toda a sua ação misericordiosa, também nós saibamos agir da mesma forma para desta forma podermos dar testemunho do reino de Deus. Não apenas por palavras. As palavras elas são necessárias, mas elas não transmitem um testemunho de fato. É aquilo que nós fazemos que anuncia o Deus em quem nós acreditamos e que seguimos. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a fim de que, como Ele, também sejam as nossas boas obras a falar a respeito de quem nós somos verdadeiramente discípulos. Se agimos bem, somos discípulos do Cristo. Se agimos mal, mesmo que falarmos bem, não estamos sendo de fato discípulos do Senhor. Que Deus nos abençoe.